O senador Marcos Rogério, que foi o relator do marco temporal no Senado, informou que o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, promulgou o marco temporal após Lula se recusar a fazer a promulgação dos trechos que ele havia vetado e cujos vetos foram derrubados pelo Congresso. O PL do marco temporal foi votado pelo Congresso para reafirmar o que já estava previsto na Constituição desde 1988 e mesmo em constituições anteriores. Os parlamentares consideraram que fazer uma nova lei, repetindo o que já estava dito, seria uma forma adequada de responder ao ativismo do Supremo Tribunal Federal, que havia decidido alterar o marco temporal de forma contrária ao texto constitucional. O senador Marcos Rogério explicou o processo de promulgação e disse: passa a valer a lei aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional, o marco legal das terras indígenas, garantindo segurança jurídica para quem está no campo. O direito de propriedade, que é sagrado no texto da Constituição Federal, com a aprovação dessa lei, agora a gente tem de volta essa garantia. Infelizmente, muita gente estava preocupada, angustiada com isso, correndo o risco de perder sua propriedade. E com essa lei, nós devolvemos a segurança a quem está no campo. A concentração de poderes nas mãos de poucos senadores vem levantando questões sobre a representatividade do Senado, já que o colegiado pode ser ignorado pela vontade de um único senador, como ocorre com os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal e de outras cortes superiores. Embora a apreciação dos pedidos seja a responsabilidade do Senado Federal, os presidentes vêm impedindo qualquer apreciação pelo colegiado, empilhando os pedidos em suas gavetas. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 29 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Olá pessoal, passando aqui para dar uma notícia importante. O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, acaba de assinar o ato de promulgação da lei do marco temporal, naquela parte que havia sido vetada pelo presidente Lula e que o Congresso Nacional derrubou há pouco tempo atrás, há uma semana e pouquinho atrás. Portanto, com a derrubada dos vetos, essa matéria foi para o presidente da República fazer a promulgação. Ele podia fazer ou não fazer. No caso de negativa, voltaria para o presidente do Congresso Nacional para que esse fizesse o ato de promulgação. Infelizmente, Lula não fez a promulgação da parte que o Congresso Nacional decidiu derrubar os vetos e a matéria voltou para o presidente Rodrigo Pacheco e ele, nesse momento, assina o documento que promulga
né, são os chamados autógrafos, né, que promulga essa parte do projeto de lei do marco temporal que havia sido vetada. Portanto, com isso passa a valer, passa a vigorar a lei aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional. O marco legal das terras indígenas, garantindo segurança jurídica para quem está no campo, né? O direito de propriedade, que é sagrado no texto da Constituição Federal. Com a aprovação dessa lei, agora a gente tem de volta essa garantia, né? Infelizmente, muita gente estava preocupada, angustiada com isso, correndo risco de perder a sua propriedade, né? E com essa matéria, com essa lei, nós devolvemos a segurança jurídica para quem está no campo. Eu tive a honra de ser o relator dessa matéria no Senado Federal. Portanto, uma notícia importante, especialmente para o nosso setor produtivo brasileiro. O novo marco, o marco legal, o marco temporal das terras indígenas, enfim, aprovado pelo Congresso e agora promulgada a parte que tinha sido vetada pelo presidente Lula. Um abraço. Aos brasileiros, especialmente ao setor produtivo, segurança jurídica, previsibilidade. Famílias que estão na terra trabalhando, produzindo há mais de 50 anos. Há casos de famílias que estão em terras documentadas, terras centenárias, e que com o afastamento do marco temporal corriam o risco de perderem suas propriedades. Estavam vivendo sob a ameaça de perder tudo, perder uma história, perder patrimônio, perder o direito legítimo das suas propriedades. Então o Congresso Nacional hoje fez algo que dialoga com o interesse nacional. Corrigiu uma injustiça, corrigiu algo que estava tirando a paz, o sossego, a tranquilidade dos brasileiros. Digo mais, derrubar os vetos hoje, além de devolver segurança jurídica, previsibilidade para o setor produtivo do Brasil, também gera paz no campo. Não só para o setor produtivo, mas também para indígenas, porque engana-se quem pensa que todas as comunidades indígenas estão lutando por mais terra. Na verdade, esse é um movimento, é um lobby, sobretudo internacional, e que o governo brasileiro, infelizmente, tem adotado essa pauta, mas a população indígena do Brasil já conta com mais de 118 milhões de hectares de terra. O problema é que em muitas dessas áreas eles não podem produzir, eles não têm condições de viver dignamente. Você não tem escolas com qualidade, às vezes você não tem infraestrutura básica lá dentro, estradas, pontes, saneamento básico. Então o que falta para as populações indígenas do Brasil, na verdade, é mais assistência, é mais apoio e não mais terra. Então hoje foi um dia histórico para todos nós com a derrubada dos vetos à lei do marco temporal. Agora o governo disse que poderá ser judicializada a derrubada do veto. É uma pena, assim, eu ouvi dentro do parlamento, parlamentares aqui ameaçando que esse tema vai ser judicializado, que o judiciário vai dar a palavra final. Isso é desrespeitar o parlamento. Nós somos um poder independente. São 3 poderes independentes que devem conviver harmonicamente. É claro que as decisões do Poder Judiciário precisam ser respeitadas, mas as decisões do Poder Judiciário não vinculam o papel do Legislativo. Se fosse assim, não haveria necessidade de se ter o Legislativo. Obviamente que esse é o nosso papel, de legislar, inclusive quando alguma decisão judicial contraria o interesse nacional. Agora, obviamente que isso não impede que uma ação de declaratória de constitucionalidade ou inconstitucionalidade chegue ao Supremo Tribunal Federal e ele novamente decida sobre essa matéria. E nesse caso, a nossa expectativa é de que haja a compreensão de que esse é um tema que está resolvido e o encaminhamento do Congresso Nacional é aquele que melhor atende aos interesses da população brasileira, tanto de indígenas como não indígenas. Obrigado, gente. Como tem dito há alguns meses, venho trabalhando na elaboração de propostas legislativas que deem ao Congresso Nacional legítimos instrumentos de controle dos excessos do Poder Judiciário. Não é possível que nossa República continue sem um adequado funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Indispensável para que haja uma verdadeira tripartição de poderes. Temos assistido a uma supremacia de um poder em relação aos demais. O presidente da República pode ter sustado os efeitos de seus atos pela decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. As 2 casas do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, passam meses debatendo e votando uma reforma. E um ministro do Supremo, com uma canetada só, pode suspender seus efeitos na extensão que entender cabível.
Ou seja, executivo e legislativo são drástica e dramaticamente controlados pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto que ele, o STF, parece não poder ter seus atos sequer analisados à luz da Constituição Federal. Isso não é democracia. Isso não é tripartição de poderes. Isso não é sistema de freios e contrapesos. E mais, o Supremo pode instaurar um inquérito, ordenar buscas e apreensões e prisões em flagrante violação ao sistema acusatório, e isso ainda é tido como constitucional por 10 de seus ministros. O país inteiro assiste estupefato à violação de regras constitucionais básicas e ninguém pode fazer nada. Os prejudicados resolveram recorrer a um órgão internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, chegamos ao ponto de admitir que não temos no ordenamento jurídico brasileiro um correto funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Precisamos buscar socorro no exterior. Aqui existem freios sim, e muitos, mas somente para o executivo e legislativo. Mas não existem freios para o judiciário. Existe a figura do impeachment de ministros, mas isso não é o mesmo que freio ou contrapeso em relação ao poder judiciário. Enquanto o Supremo e todo o Judiciário exercem corretamente a autocontenção, ou seja, enquanto reconhecem e respeitam os limites postos pela Constituição, não é preciso cogitar qualquer controle externo. Mas quando esses limites são rompidos, a Constituição Federal precisa prever mecanismos de contenção, porque o poder pertence ao povo, à nação brasileira, e não ao presidente da República, aos congressistas ou aos ministros do Supremo. Todo o poder emana do povo. É o que proclama a Constituição Federal. No inciso 5 do seu artigo 49, a Constituição diz que o Congresso Nacional tem competência para sustar atos exorbitantes do Poder Executivo, mas nada diz sobre o Poder Judiciário. Isso não é razoável. Por causa disso, apresentei no dia 25 de junho uma proposta de emenda à Constituição a fim de garantir ao Congresso Nacional o poder de sustar atos e decisões também do Poder Judiciário, quando extrapolar sua competência e invadir atribuições dos demais poderes e instituições da República. Não queremos, obviamente, limitar as competências constitucionais do Supremo, mas impedir que o Judiciário continue sendo um superpoder. Assim como o Executivo e o Legislativo, o Supremo também precisa estar sujeito a controle para que não extrapole suas competências. A PEC que apresentei precisa de 27 assinaturas para tramitar. Quero agradecer aos senadores que já assinaram: senador Everton, Girão, Omar Aziz, Lucas Barreto, Eumano Ferrer, Haroldo de Oliveira e Zequinha Marinho. E pedir que os demais senadores apoiem para que possa entrar em tramitação. Vozes contrárias certamente surgirão, mas hoje há uma clareza nacional da urgente necessidade de construir em nossa República um sistema de freios e contrapesos que seja completo, para que a tripartição de poderes funcione de verdade. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil.